Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Graças a Deus, mais um dia presente na casa do Senhor. Vamos começar o nosso estudo de hoje com a música do nosso mentor espiritual, que é o Padre Germano. Por favor, Ricardo. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós temos o caminho do amor. Espírito simples, mas humilde, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, oh, oh. Feito, Ricardo, obrigado. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o capítulo 96 que diz sobre diversidade. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios 12:6. Sem luz espiritual no caminho, reduz a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distante da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desornada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito o senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação de sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros,
segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, irmãos, podemos colocar para refletir, né, que nós estamos na Terra, né, nesta encarnação, sob os desígnios de Deus, como todas as outras, né? Nós que temos um pouquinho, né, estamos engateando, aprendizes do bem, da palavra, no nosso dia a dia, a gente sabe que é um Deus maior que cuida de nós, que é paciente, que nos espera. Então, antes de tudo, né, a gente tem que ter paciência, primeiramente com nós mesmos, né? Primeiramente com a gente, para que a gente possa entender como é que o outro reage, como eu reajo perante o outro. Então, isso a palavra nos diz, né, que demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Né? Nós temos os nossos desafios diários, né, seja no trabalho, na vizinhança. Sempre falo isso no transporte público, né, porque eu sou um assíduo usuário do transporte público. Então, a gente acorda bem feliz, a gente acaba... Não se pode deixar perder a bênção, a nossa alegria do dia, né? E a gente tem que ser cauteloso, né, com os nossos sentimentos. Porque em um momento a gente fica chateado, mas a gente tem que lembrar que a gente está no dia a dia, está se conhecendo e aprendendo, então a gente precisa ter paciência e perseverança, que a gente caminha aos pouquinhos, um passo de cada vez, 1% a cada dia. Então, acima de tudo, Deus está para nos confortar, né? Então ele nos diz, a cada dia é serviço sem inquietudes e sem aflições, porque todos os caminhos nos levam a Deus e Deus opera em tudo e em todos. Então, com essa reflexão, hoje nós começamos o nosso estudo. Nesse momento, possamos guardar os nossos pensamentos, nosso coração em Deus, em Jesus, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, quando encarnada nesta terra, aos nossos irmãos benfeitores, aos irmãos e toda a espiritualidade amiga, agradecer por estarmos mais um dia presente nesta casa, para que possamos aprender, ouvir a palavra de Deus, ouvir as instruções de nossos irmãos benfeitores, para que possamos nos tornar um pouquinho melhor, um pouquinho a cada dia, e temos a certeza de que Deus está ao nosso lado, segurando as nossas mãos para que possamos caminhar juntos no nosso dia a dia, no nosso desafio, e que Deus possa amparar dentro do íntimo do coração de cada um de nós o que tanto pedimos a Ele, que sejamos merecedores e tenhamos a certeza de que toda a nossa prece, todos os nossos pedidos chegam a Deus. Sejamos pacientes e perseverantes, em nome de Deus Pai. Assim seja, graças a Deus. Os nossos irmãos benfeitores possam iluminar mais uma vez o nosso irmão com seu maravilhoso estudo, que eu me sinto muito honrado em poder apresentar hoje com o nosso querido João. Obrigado, João. Até que horas eu falo? São 8h10. 9 horas. 9 horas, tá. Obrigado. Caros amigos, excelente noite a todos. Que alegria estar de volta ao Centro Espírita Aprendizes do Bem para refletirmos em torno das lições esclarecedoras da doutrina espírita. Estudar a filosofia espírita é se nutrir de esperança, especialmente nesses dias em que o cenário terrestre se mostra desolador. É esta uma época de superlativos desafios. São muitas as dificuldades que encontramos, muitos os óbices com os quais nos defrontamos para construirmos a paz, para sermos pessoas mais serenas. O mundo parece, aos nossos olhos mais precipitados, uma conspiração contra a nossa paz, porque somos defrontados em todos os momentos por notícias ruins. A violência urbana graça por toda parte. Cenas hórridas de assassinato, de roubo, de perversidade, de viciação, tiram a nossa esperança. E aí a gente pensa, para onde será que a humanidade está caminhando? E nos questionamos mesmo acerca dessa ideia, dessa proposta
da lei de progresso que os espíritos nos apresentam. Será mesmo que estamos progredindo ou estamos regredindo? Muitos até falam, na minha época não era assim. Na minha época era de outra forma. Mas estamos analisando as coisas do modo, da ótica que realmente devemos analisar enquanto espíritos imortais? Ou estamos vendo somente com os nossos próprios olhos humanos aquilo que conseguimos abarcar agora e tirando falsas conclusões desse momento desafiador? Para muitos de nós, isso é figura utópica, essa ideia de progresso. Mas a doutrina espírita nos dá a esperança por mostrar que estamos caminhando. Ainda que de modo que nos pareça imperceptível, é incontestável que estamos caminhando. Muitas pessoas podem pensar assim: será que o homem deu certo? Será que o homem moderno atingiu os seus objetivos enquanto um ser? Ou a humanidade falhou? A humanidade é uma instituição, um grupamento falido. Pois é. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma metáfora que nos ajuda a compreender a situação da Terra, essa situação deplorável do ponto de vista moral que vivemos, diante dos outros planetas. O codificador do Espiritismo faz uma comparação do universo e da nossa casa planetária como sendo uma cidade. Nos diz o seguinte: imagine você que chega a uma cidade e visita os bairros mais humildes daquela cidade. Os bairros mais simples daquela cidade, onde existe a pobreza, onde existem as desigualdades naturais. E imagine que você julgue toda essa cidade que você está visitando apenas por aquela fração dela que você conhece. Assim é dizer que a humanidade é ruim, que a humanidade falhou, que o ser humano é o lobo, o homem é o lobo do próprio homem, quando se conhece apenas esse bairro, esse subúrbio, esse local afastado, que é o planeta Terra. Porque, na verdade, o nosso planeta não se distingue, não se realça dos demais planetas por motivo nenhum. Nem por inteligência, nem por moralidade, nem por posição, nem por tamanho. Somos uma poeira no meio dessa imensidão chamada universo. E aí a gente pensa, estamos progredindo ou não? Será que não era melhor ficarmos, que nem Adão e Eva, no paraíso, comendo maçãs, sem se preocupar com o dia do amanhã, com tudo nas nossas mãos? Dessa forma a gente não teria ansiedade, dessa forma a gente não teria depressão, não teria estresse, estaria tudo bem. Por que a gente foi inventar essa coisa, essa porcaria chamada civilização? Que a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, pegar um ônibus cheio, se estressar, ligar a televisão e só ver problema. Para que a gente foi inventar isso? Estava tão bom ficar que nem Adão e Eva. Os espíritos respondem isso a Allan Kardec na questão 790 da obra magna da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Kardec interroga os imortais: a civilização é um progresso conforme alguns filósofos ou uma decadência da humanidade? O que o codificador quer saber é o fato de estarmos organizados enquanto sociedade, na qual cada um tem o seu papel, na qual nós estamos numa corrida em busca de algo, em que existe tecnologia, em que existe ciência, em que existe hierarquia, existem organizações. Isso é sinal de progresso ou é uma decadência da humanidade? E os espíritos respondem:
progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Então é preciso que nós compreendamos que existe uma antítese do que seja a civilização. É o estado de natureza. O homem, o espírito, quando criado por Deus, enquanto princípio inteligente, passa pelos diversos reinos da natureza. Nós estagiamos já no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até atingirmos o estado hominal no qual nós estagiamos hoje. Nós temos, enquanto homens, todas as características, todos os aprendizados gravados em nós dos reinos anteriores pelos quais nós passamos. Mas quando nós nos tornamos, de fato, indivíduos conscientes, quando adentramos o reino nominal, nós vamos adquirindo uma coisa que os reinos anteriores não têm: a inteligência. Antes, nós éramos princípios inteligentes. Os animais são princípios inteligentes. Eles têm em si essa inteligência em estado latente, que se desabrochará um dia, de modo que eles se tornarão indivíduos conscientes como nós somos hoje. E nós percebemos essa progressividade na natureza entre os reinos, porque existem animais que estão no começo, na entrada, nos seus primeiros momentos, nas suas primeiras vivências do reino animal, e outros que nós já percebemos que já estão mais avançados. É exemplo do macaco mesmo, que é um dos animais mais inteligentes que existem, com características muito similares ao ser humano. Então, quando nós estamos nesse estágio de transição do reino animal para o reino hominal, ganhando, conquistando pouco a pouco a consciência, a inteligência de fato, nós estamos no nosso estado de natureza. O animal não tem senso moral. Para o animal, não existe correção ou incorreção, certo ou errado. Porque uma vez que ele não pode julgar, moralmente falando, as suas ações, ele não tem como ser culpado por algo que não foi ele que escolheu. Um animal que devora um outro animal para a sua própria sobrevivência. Isso não é um mal. Foi a providência divina que organizou os seres dessa forma, a fim de que eles pudessem progredir. Allan Kardec nos traz no livro A Gênese, na parte que fala da destruição mútua entre os seres vivos, a seguinte explicação do porquê Deus fez o reino animal dessa forma. Porque a partir do momento em que um ser vivo devora o outro, ali é exercitada a inteligência. Ali, o instinto de sobrevivência vai se aliando pouco a pouco ao princípio de inteligência que um dia desabrochará plenamente, de forma consciente. Nós, ainda hoje, trazemos muitos resquícios da animalidade no nosso comportamento. O animal, ele só age por instinto. O ser humano tem instinto? Sim. O instinto desaparece? Não. Mas o instinto ele pode ser sofisticado mediante o bom uso que nós aplicarmos a ele com a inteligência. Mas nós agimos como animais muitas vezes. A gente se deixa levar por uma força cega, como se isso daqui em cima do nosso pescoço não existisse para raciocinar, para logicar, para compreender. E então nós nos equiparamos aos animais. A nossa natureza física, a nossa natureza corporal é toda de animal. Ao passo que o nosso princípio inteligente já alcança, já está nesse caminho de se aprimorar dentro do reino hominal.
Então, o que seria o estado de natureza, conforme os espíritos nos falam, como sendo o oposto da civilização? É o momento em que nós ganhamos a consciência e começamos a caminhar como indivíduos em busca da civilização. E aí os espíritos nos falam que a civilização não é algo que se completa do dia para a noite. Nós adoramos dizer que somos indivíduos civilizados, porque temos muita inteligência, temos muito conhecimento, a nossa ciência avança vertiginosamente e por isso nós nos orgulhamos de sermos seres civilizados. Mas já pararam para pensar que, diferentemente dos animais, nós matamos por crueldade? Nós matamos por vingança? Nós matamos porque queremos realmente o mal do outro? Porque temos o sentimento antifraterno dentro do nosso ser ainda? Como uma mácula para o espírito imortal? Então a civilização é algo relativo. Ainda não atingimos a civilização plena. E dizer que a civilização é algo ruim, porque somente se observa o que nós temos hoje, o que nós conhecemos hoje por civilização, é um equívoco. Vamos usar aquele exemplo de uma casa que está em reforma. Enquanto a casa não fica pronta, aquele lugar é um pandemônio. Enquanto a casa não fica pronta, tem poeira para todo lado, cimento lá, cimento cá, areia lá, areia cá. Mas se a gente somente julgasse por aquela cena que a gente tem diante dos nossos olhos, nós diríamos, isto é ruim. Porém, se compreendermos que isso faz parte de um processo, aquilo já vai ganhar sentido, aquilo já vai ganhar significação. E aí, Kardec pergunta aos benfeitores, é racional condenar a civilização? E eles dizem, condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Então, a civilização é uma obra de Deus. Todos nós fomos programados para vivermos em sociedade. Um exemplo disso é que o ser humano é o único animal que depende dos cuidados de outrem para sobreviver, para que a sua vida física possa permanecer. Diferentemente, vamos pegar o exemplo de um cavalo. O cavalo nasce, ele já anda, já pode comer, mas o ser humano é o único animal que não tem isso. Ele depende de um outro ser mais velho, mais experiente do que ele, para poder sobreviver, para poder vencer os primeiros dias do seu frágil corpo físico. Nisso, nós vemos um recado da providência divina, estimulando-nos a construção, a preservação dos vínculos sociais. Sem os vínculos sociais, a vida na Terra seria totalmente diferente. Vamos pensar nos benefícios dos vínculos sociais? Em primeiro lugar, a gente tem a ciência. Sem a ciência, imaginemos como seria a nossa expectativa de vida. Sem o conhecimento do funcionamento do nosso corpo, as formas de vencermos, de contornarmos as doenças, as formas de postergarmos quanto nos for possível a morte, preservando a saúde do corpo físico. Graças à ciência, nós podemos ter a tecnologia, a comunicação, tudo isso trabalhando em favor da preservação, da melhoria da nossa própria vida, visando a melhoria da qualidade de vida do ser humano na Terra, a fim de diminuir as situações desconfortáveis
e trabalhar para que a Terra seja um local mais agradável para nós. Sem os esforços unidos numa mesma direção, isso não seria possível. A ciência é uma construção, é uma obra de séculos. A ciência não se constrói com um só homem, com um só indivíduo. Nenhuma ciência existe graças aos esforços de um só indivíduo. Mesmo porque os conhecimentos científicos demoram anos para serem estabelecidos. E então, através das sucessivas gerações de cientistas, nós chegamos a uma conclusão no campo do conhecimento. Então vejamos o laço social que a própria natureza nos impele. Isso é da lei de Deus. O estado de natureza é da lei de Deus? Não. É o ponto de partida, é o começo do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Mas a lei de Deus não nos criou para que vivêssemos na inutilidade, feito Adão e Eva, no jardim do Éden, eternamente. Allan Kardec pergunta também aos espíritos se a civilização seria uma fonte de novas aflições, daquelas que falamos, a ansiedade, a depressão, o estresse. E os espíritos dizem que sim. Mas isso é de uma certa forma compreensível. Porque, percebamos, se nós temos a ansiedade, se nós temos a depressão, se nós temos o estresse e todos os outros males que nos acometem corpo e mente, é porque estamos engajados no progresso. O progresso intelectual. Estamos mourejando em favor do desenvolvimento da Terra. Ninguém pense aqui que acorda todo dia cedo para ir trabalhar apenas para ganhar o seu salário. Todos nós, sem exceção, possuímos utilidade na Terra. O trabalho de todos é grandioso, é útil. A pessoa que, por exemplo, trabalha com a limpeza numa grande empresa, ela possibilita que os outros que dedicam o seu tempo a pensar as estratégias daquela empresa possam trabalhar ali naquele local. Então, ela faz parte do resultado. Sem ela, o resultado seria diferente. Então, cada um possui a sua importância nesse grande mecanismo, nessa grande máquina que chamamos sociedade. Mas e o progresso moral? Porque o progresso ele se estabelece mediante duas asas. A asa da inteligência e a asa da moralidade. O que vem primeiro? O progresso intelectual ou o progresso moral? Os espíritos nos afirmam que antes de nós termos a moralidade, nós construímos o progresso intelectual. Voltemos ao exemplo dos animais. Para os animais, não existe o senso moral, correção e incorreção, bem e mal. Porque eles não têm a inteligência para distinguir uma coisa da outra. Eles agem no automatismo para o qual Deus os preparou. Mas o ser humano age conscientemente. E é através da consciência, através do entendimento do que uma ação nossa pode gerar, é que a gente, então, desenvolve o progresso moral. Eu entendo as consequências da minha ação racionalmente para depois desenvolver a moralidade. O ser humano é o único animal da natureza que possui duas particularidades. Primeira particularidade, que já mencionamos, a liberdade de pensar. E a segunda particularidade, a capacidade de se aprimorar. Todos os animais já nascem prontos para a vida, mas o ser humano tem que se habilitar para viver a vida.
uma dessas formas de nós nos habilitarmos é mediante a educação. Que é a educação, se não um mecanismo de nos suportarmos? Imaginemos que todo mundo aqui hoje estivesse no seu estado de natureza. Nos primeiros dias enquanto ser humano, o que vocês fariam nesse momento? Ai, João Marcelo é insuportável, vou sair embora daqui. Mas não, todo mundo continua sentado, porque tem caridade com esse pobre falante de doutrina espírita que se dirige a vocês por educação. Ou então vamos imaginar que nós estamos em casa tentando dormir domingo, 11 horas da noite. A gente vai acordar 5 da manhã na segunda-feira. E aí o vizinho está tocando uma música horrorosa do lado e a gente quer dormir. Se a gente estivesse no estado de natureza, a gente ia lá na casa do vizinho e ia cometer uma barbaridade. Mas por quê? A gente sabe que precisa conviver em sociedade, nós temos a educação. Fulano, poderia baixar um pouco a sua música, por gentileza? Ela é muito agradável, adoro, mas não é o momento, pode abaixar, por favor? A educação tornando possível o diálogo. Sem a educação, sem diálogo. Então a educação ainda é uma forma de, por disciplina, sairmos desse estado de natureza e atingirmos esse estado de fraternidade que pouco a pouco se tornará espontâneo. A nossa educação já não será mais essa rigidez. Eu faço porque me ensinaram que é dessa forma que eu tenho que fazer, porque eu sei que assim é correto, apenas com o raciocínio. Mas eu faço porque não tem a necessidade de eu me rebaixar ao nível daqueles seres que não possuem isso daqui, que não possuem inteligência, que apenas reagem, mas não agem. Os animais reagem. Quando eles se sentem acuados, quando eles se sentem preocupados, sentem que a sua vida está em risco, logo eles fogem. Ou então atacam. Mas nós que temos a consciência, não temos a necessidade de reagir, não temos por que reagir. Não temos por que, no caso de alguém pisar no nosso pé, xingarmos trocentos palavrões. Porque a gente pode compreender, parar para pensar um pouquinho, que a pessoa que pisou no nosso pé pode ter feito isso sem qualquer intenção. Ou a gente pode pensar que a pessoa é mal educada e nós não somos mal educados e devemos perdoar a ignorância dela. Ação, não reação. Já que estamos falando sobre isso, de progresso, de educação, de disciplina, de diálogo entre nós seres humanos, nós nos recordamos também de uma outra questão de Livro dos Espíritos, nesse próprio capítulo, em que o codificador pergunta se o progresso ele surge naturalmente no ser humano ou se é fruto da educação. Em síntese, os espíritos dizem que as duas coisas. O progresso surge naturalmente em todos os seres humanos, porque todos temos dentro do nosso ser o que Kardec denomina como sendo o desejo incessante do melhor. Todos queremos o melhor para nós. E quem não quer o melhor para si é porque está doente. Mas, em condições normais, todos queremos o melhor para nós. E isso é uma força que surge de dentro e nos encaminha para frente, para o alto e para o bem. Porém, nem todos progridem da mesma forma. Uns progridem mais rapidamente e outros progridem menos rapidamente. Aqueles que progrediram mais rapidamente podem ensinar, ajudar a carrear o progresso daqueles que estão na retaguarda. Por isso que o progresso tem esses dois vieses. Surge no ser de forma espontânea e é fruto também da educação. E aí a gente traz
para as nossas reflexões a seguinte questão de O Livro dos Espíritos, referente a como podemos reconhecer uma civilização completa. É o que ele pergunta, em outras palavras. Através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? Respondem os imortais. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Por que vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens? Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido da vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. Pela resposta dos espíritos, nós já concluímos que o papel de Jesus, enquanto benfeitor maior das nossas vidas, enquanto governador espiritual do planeta, enquanto ser que carrega o nosso progresso, como o sol que vivifica as plantas mais ínfimas, é nos tornar indivíduos civilizados. Não essa civilização que conhecemos da hipocrisia, a civilização que elogia na frente, que bate palmas, que age com sofisticação, com elegância, mas é no dizer de Jesus, um vaso belo por fora, limpo por fora e sujo por dentro, porque dentro de si carrega as impurezas, carrega a podridão. Não é essa civilização. Dessa falsa civilização, o mundo já está repleto. A civilização a que Jesus vem nos convidar é que o homem vença os principais entraves ao seu progresso: orgulho e egoísmo. Sem vencer o orgulho e o egoísmo, nós seremos apenas povos instruídos e não povos civilizados. Atingimos, enquanto humanidade, distâncias inimagináveis. Rasgamos o espaço universal, tanto quanto nos foi possível, mas ainda não somos capazes de vencermos a fome dentro do planeta que nos abriga, de vivermos como irmãos, de entendermos que a dor do outro é exatamente igual à minha dor. Uma estatística preocupante foi noticiada na Folha de São Paulo, uma reportagem já antiga, de 2019. Uma reportagem que diz que no mundo consome-se em cosméticos cerca de 18 bilhões de dólares. E esse valor seria necessário para mitigar, para acabar com a fome de cerca de 800 milhões de pessoas. Somente na Europa se gasta por ano 12 bilhões de reais com sorvetes. Vejamos que coisa chega a ser estúpida diante do cenário que estamos relatando. 12 bilhões de reais por ano com sorvetes, enquanto esse valor seria necessário, seria o suficiente para levar água limpa para 1 bilhão de pessoas. Recursos, nós temos muitos. Alimentos não carecem no planeta Terra. O que falta é a distribuição correta dos bens que possuímos. Porque existe muito na mão de poucos e pouco na mão de muitos. Isso é egoísmo.
Antes de existir uma crise lá fora, existe uma crise aqui dentro. Os governantes que fazem as suas escolhas arbitrárias lá em cima são exatamente indivíduos como nós que vieram daqui de baixo da sociedade. Então a sociedade é um reflexo do que eu sou. Não tem como eu querer a mudança da sociedade sem mudar primeiro os elementos que a constituem. Não tem como esperar que o todo se modifique se as partes não se modificam. Todos nós ansiamos por essa mudança no mundo. Mas quantos de nós efetivamente estamos dispostos a operarmos essa mudança? Na verdade, o que a gente observa é que todo mundo está esperando que a mudança ocorra, mas no outro. Um está esperando o outro optar pela mudança. E nessa caminhada de um esperar o outro se modificar, ninguém se modifica, o mundo continua da mesma forma e a gente vai prolongando sofrimentos que nós poderíamos diminuir se ao invés de orgulho e egoísmo nós tivéssemos caridade e humildade. O mistério essencial do cristianismo é de criar uma sociedade equilibrada. Nossa sociedade precisa dos valores cristãos. Nossa sociedade precisa, não é de religião no sentido formal do termo, porque já temos muitas religiões excelentes, como alternativas com caminhos de um indivíduo se conectar a Deus. A nossa sociedade precisa dos valores cristãos enquanto valores humanos. O ser humano precisa entender o que é de fato ser humano. Numa sociedade justa, não existirá a miséria. Essas cenas hórridas que partem o nosso coração de crianças esqueléticas, porque subnutridas, mal alimentadas, famílias sem ter o que oferecer, o que colocar na mesa. Não haverá isso numa sociedade civilizada. Haverá pobreza? Sim. Mas a pobreza será digna. Aqueles que viverem na pobreza terão acesso à cultura, a lazer, à educação, à saúde, à segurança, como direitos inalienáveis do ser humano. Mas não haverá a miséria. Numa sociedade justa e equilibrada, o forte empregará esforços em favor do mais fraco. E não da forma como nós vemos, em que os fortes querem enfraquecer ainda mais aqueles que são os fracos. Mas isso tudo não tem relação só com os outros que estão lá em cima nas esferas diretivas das nossas nações, das coletividades. Isso tudo tem a ver com as nossas próprias ações. A grande edificação começa no tijolo ínfimo. A praia, com o litoral imenso, começa em cada grão de areia. O oceano começa em cada gota d'água. A mudança começa em cada ser humano que deseja, de fato, ver um mundo melhor. Não pensemos que estamos desamparados nesse mistério de transformar o mundo. Porque inteligências superiores, a exemplo do próprio Jesus, controlam, administram, carregam o nosso progresso, a nossa caminhada. Nós vamos nos recordar da parábola das mulheres prudentes e imprudentes. Uma parábola que retrata esse momento de transição planetária pelo qual o nosso planeta passa. Jesus já prenunciava essa realidade há 2000 anos. Conta-nos o Mestre
que 10 mulheres iriam encontrar na estrada os seus noivos. Cada uma delas, ao sair em direção à estrada, levou uma pequena lamparina. 5 delas, que eram prudentes, além de terem levado a lamparina, levaram óleo, para que caso o noivo demorasse a chegar e ficasse tarde, chegasse à noite, elas tivessem como fazer luz. Outras 5 imprudentes levaram apenas a lamparina. Ocorreu que, ao chegarem na estrada, os noivos não chegavam. Passou o tempo, chegou o fim da tarde e, por fim, anoiteceu. As 5 mulheres imprudentes que só haviam levado a lamparina ficaram desesperadas, porque estavam sem luz, e pediram óleo àquelas que haviam levado, as mulheres prudentes. E elas lhes respondem: não podemos dar a vocês o nosso óleo para que não nos falte. As mulheres imprudentes, então, voltam ao seu ponto de partida para buscar óleo, a fim de que estivessem à espera dos seus noivos. E ao retornarem à estrada de onde haviam saído, tem uma surpresa. As 5 mulheres prudentes que haviam ficado não estavam mais lá. Já tinham ido para um local com os seus noivos e elas foram atrás. E ao chegarem ao local, encontraram a porta fechada. Bateram a porta com insistência, querendo entrar, mas não conseguiram. Jesus nos traz uma reflexão em cima dessa parábola. Em verdade vos digo, o Filho do Homem virá, e vocês não saberão nem o dia, nem a hora. O retorno do Filho do Homem, a volta de Jesus, se processa nesses dias de transição planetária, em que ele vem para colocar à sua esquerda os justos e à sua direita os injustos, aqueles que praticaram a iniquidade, para separar o joio do trigo, a fim de que o nosso planeta abandone esse estágio ainda muito primitivo, muito rudimentar do seu progresso, porque todos nós estamos em uma das nossas encarnações mais distantes da perfeição e mais materiais, mas não pode ser assim para sempre. O Filho do Homem retorna nesses dias de transição planetária. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que ocorrerá essa mudança do mundo de provas e expiações para o mundo regenerativo, em que determinadas condutas próprias do nosso comportamento não serão mais aceitas, não serão mais condizentes com essa realidade em que o planeta adentrará. Não sabemos. Mas o que sabemos é que devemos estar com as nossas lamparinas nas mãos e portando o óleo, a fim de que nunca nos falte a luz para prosseguirmos na caminhada, a fim de que nunca percamos a diretriz que é o Mestre. Essa luz significa a consciência aclarada, a consciência desperta dos nossos deveres, das nossas responsabilidades espirituais, para que não nos deixemos levar pelas tentações inúmeras a que o mundo nos convida. Não nos deixeis cair em tentação, diz a oração dominical. E Jesus ainda nos assevera como uma injeção de ânimo: não temais. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele esteve no mundo como nós estamos hoje. O sol que nos aquece, nos abraça, nos banha hoje, é o mesmo sol que um dia envolveu Jesus. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas querelas, as nossas questões.
Mesmo porque ele não foi criado daquela forma como nós o conhecemos. A forma como nós conhecemos Jesus é fruto de um progresso, de um esforço contínuo, constante ao longo de milênios, que nós não conseguimos nem dimensionar, a fim de chegar a ser aquele diamante polido como ele é. E aí, nessa alegoria, nós podemos dizer que nós ainda estamos muito próximos do diamante bruto. Estamos no processo de forja, em que as anfractuosidades do nosso ser estão sendo aparadas pouco a pouco. Mas ainda estamos muito distantes de conseguirmos esse estágio de sermos o diamante polido, límpido, sem qualquer mácula, como Jesus o é. Mas e aquelas pessoas que insistem por retardar o progresso? Alguém pode retardar o progresso? Alguém pode retardar essa marcha que se opera em favor da melhoria, da subida do planeta Terra na hierarquia dos mundos? Podemos ter a ilusão de que estamos retardando. Podemos mesmo confundir aqueles mais céticos, aquelas almas menos confiantes, mas nunca poderemos sufocar o progresso, porque ele se opera pela força das coisas. É igual celular. Eu já nasci numa época em que a tecnologia, celular, computador, já estava bem mais desenvolvida e incorporada ao nosso dia a dia. Mas quem é jovem há mais tempo pode se lembrar, ou por experiência própria, ou de outras pessoas, que no começo até resistiu ao uso do celular e do computador. Um exemplo, a minha avó, que vai me assistir depois pela gravação, quando ela foi perguntada a primeira vez, você aceita Pix? Ela, que isso, Pix? O que é Pix? Hoje em dia ela só vive fazendo Pix para todo mundo. Então virem amigos dela, tá? É vantajoso ser amigo dela. Mas por que ela teve essa mudança tão súbita de alguém que não conhecia, não aceitava, não gostava, tinha medo? E hoje em dia só faz Pix. Porque todo mundo trabalha com Pix. É um exemplo banal do nosso dia a dia. Nós não podemos resistir a essa mudança que se opera na sociedade. Para nós estarmos na sociedade, nesse caso do progresso, é preciso que nós avancemos com ela. Então, a força das coisas nos impelirá à construção desse progresso. É o que está nessa questão aqui do Livro dos Espíritos. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque vêm do seu ponto de vista e frequentemente lá onde ele não existe. E olhem a resposta dos espíritos aos que temem agir na direção oposta desse progresso. São uma pedrinha colocada sob a roda de uma grande viatura que não a impede de avançar. São esforços infrutíferos. A vontade do homem é muito pouca, é muito pequena diante da programação divina que Jesus executa no nosso planeta. Portanto, amigos, a reflexão que nos cabe é de construirmos a serenidade íntima a fim de que essa serenidade seja espelhada, seja identificada também no mundo. A paz não é algo que se conquista mediante assinatura de documentos políticos, mediante acordos entre nações, mediante papéis, mediante palavras. A paz é uma conquista que surge através das ações e não de forma inopinada. Nada surge de forma inopinada.
Não pensemos que estamos distantes de sermos espíritos fortes, equilibrados, como Jesus. Não nos cobremos a esse ponto. De fato, estamos longe disso. Mas a gente não precisa se cobrar. Ele não cobra isso da gente. Ele não cobra que nós sejamos espíritos tão fortes, evoluídos, equilibrados como ele o é. Ele não cobra de nós o 100% dele. Ele cobra o nosso 100%. O que o João Marcelo consegue fazer hoje, no sentido do perdão, é calar a boca. É o que ele consegue fazer. Ele não consegue limpar o coração ainda. Vai demorar um tempo para que ele identifique que a limpeza do coração não é para o outro, é para ele. Que o outro continue exatamente como ele é. Que essa mudança pelo perdão faz bem a ele, não faz bem a mais ninguém. Mas o 100% que o João Marcelo pode dar é ficar calado. É evitar maiores confusões. É trabalhar para apaziguar. Se ele não consegue ainda ser um agente de concórdia nas situações conflituosas, ele pelo menos não anima, não estimula mais os ânimos. A nossa sociedade é como se fosse um combustível que precisa disso. Nós somos como combustível, precisamos dessa faísca, dessa fagulha para nos exaltarmos. E essa fagulha pode partir de uma própria palavra, de uma própria ação impensada, da falta de empatia, de não nos colocarmos no lugar da outra pessoa, identificando como nós receberíamos aquela ação se fosse de uma outra pessoa na nossa direção. Tudo isso nos ajuda a construirmos a paz. E aí, nós nos recordamos daquela canção de Nando Cordel, A Paz. Que eu não vou cantar, evidentemente, em respeito ao ouvido de vocês. O otorrino de vocês adoraria que eu cantasse, mas eu não vou cantar. Mas diz assim a canção: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a paz dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém aguenta mais o desamor. Paz, pelas crianças, pelas florestas, pela grandeza de amar. Quando atingirmos essa paz, amaremos a tudo. Amaremos sem distinção. Amaremos independentemente dos preconceitos de raça, de sexo, de orientação sexual, de religião. Amaremos porque somos seres amáveis, somos bons. Deus é amor. Nos criou por amor e para o amor. Que fiquemos com essa reflexão que a doutrina espírita nos traz e estejamos estimulados a sermos parte integrante desse exército de Jesus, capitaneado por ele, a fim de que subamos na hierarquia dos mundos. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Obrigado, João, por compartilhar seus conhecimentos conosco, divulgar mais o estudo. E, né, como na parte de evolução, né, confere a nossa página de abertura, que eu peguei, abri a página, que nos pede paciência, perseverança, um pouquinho, né, que a gente se lembra do exemplo do Cristo. E rapidamente um ponto que me aconteceu no final de semana, não como exemplo, né, a gente está encaminhando. No final de semana, a questão de paciência, de coração, eu parei um veículo em frente ao muro de uma senhora de uma festinha que tinha, da minha filhada, e não foi em frente ao portão de garagem. E nem tampouco em frente ao portão dela, né? Então tinha passagem suficiente. Então fui para a festinha, voltei, 2 horinhas mais ou menos. Quando eu fui me aproximando do veículo para tirar, ela falou: esse carro é seu? Aí eu brinquei: não, é do meu afilhado, né? Um garoto de 11 anos. E ela olhou assim. Ela: não, então pode tirar daí porque meu filho vai chegar com o carro.
Nossa, no momento meu coração... Tu. E a resposta vinha aqui. E eu fiquei nervoso. Mas no momento eu me vi assim, fala de Jesus. Sabe, me veio na cabeça. É o que a gente espera um pouco da paciência. Enquanto meu coração estava minha mente veio, fala de Jesus. E assim, eu em momentos, né, normais, eu não pensaria assim, já iria devolver na mesma moeda. E nesse momento, não, sério, já estou tirando agora. Mas o coração batendo a 1000. Ela tira agora. E eu falei, senhora, eu vou tirar agora, mas fica na paz de Jesus. Só Deus sabe o que se passa na sua vida, no seu coração. Fique em paz. Ela, tá bom, vai tirar agora? Fica com Jesus. Sabe, então eu tirei e meu coração a 1000, saindo pela boca. Mas assim, no momento não foi assim, eu vou pensar isso porque eu sou estudante da doutrina espírita. Vou fazer isso porque... Não, me veio de forma natural, automática ou mesmo impositivo. Né? Para que eu pudesse segurar a minha língua e não responder à mesma altura. Então era o coração e a razão e meu guia aqui. Fala Jesus. Então assim, eu prefiro pensar assim. Então eu fiquei ainda chateado durante o dia, mas assim, graças a Deus que eu não pude responder na mesma hora. Né? Porque sabe-se lá o que ela está passando, ou que situação conflituosa poderia sair dali. Né? Então... é a paciência, né? A gente fala sempre aqui, porque a gente estuda, a gente está aqui dividindo o estudo, porque, não, é santo, é exemplo, a gente está caminhando juntos, a gente está aprendendo juntos. Então, eu gosto de colocar isso nas dificuldades que todos nós temos dos desafios e a forma que a gente tenta sair desses desafios do dia a dia. Tá? A todos que nos acompanham pela internet, por favor, compartilhem os estudos. Visite a nossa casa, para quem ainda não veio, e compartilhe nos grupos para quem precisa ouvir a palavra de Deus e o Espiritismo. Muito obrigado, boa noite a todos.